Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Railson de Matemática e a partir de agora vamos trabalhar uma sequência de vídeo com a introdução da matemática a respeito no uso dela no cotidiano. Vamos lá? Primeiramente, uma pergunta para todos vocês: quantas vezes você usa a matemática no seu cotidiano? Então vamos ver agora exemplos, situações em que ela aparece em nosso dia a dia. Primeiramente, a gente pode ver aqui que o casal ele está no supermercado e eles podem ver as informações sobre a promoção que está tendo. Então, o produto ele custa R$5, ele passou a custar R$3. Então a gente consegue ver que, nossa, os preços baixaram. Seguindo nos próximos exemplos, a gente vê a moça perguntando do guarda uma localização da biblioteca municipal e o que ele responde que ela fica na avenida a 200 metros à frente. Então a gente tem aqui uma medida. E aí ela responde com o número 750. Isso aqui a gente se refere, 750, a um código. Já com o jovem sentado na grama, ele está colando figurinhas. Ele coloca assim: já colei 78 figurinhas neste álbum. Essas figurinhas se referem à quantidade. Então, é uma situação que a gente usa os números no dia a dia. Medidas, códigos, quantidades. A gente vê horário de funcionamento também dos estabelecimentos, que eles funcionam de 14 às 20 horas. E aí ele coloca aí: não percam. O jovem na fila também, todo mundo. E na fila ele coloca assim: imagine, cheguei às 10 horas pensando que seria o primeiro da fila, ou seja, é um show importante. Então a gente vê os números aqui embaixo trabalhados. Também vemos a situação quando você está numa parada de ônibus e não sabe qual ônibus vai para determinado lugar. E aí, como o rapaz pergunta, né? Este ônibus passa na Rua dos Artistas? Aí a mulher responde: o número do ônibus que passa lá é o 590. Só que pelo que a gente consegue ver aqui, não é o número 590. É o número 5479. Mas então, quantas vezes por dia nós usamos a matemática, né? A pergunta que a gente estava se referindo lá no começo. E aqui uma tirinha, né? É mais de 8.000 para quem assistiu Dragon Ball, né? Vegeta aqui furioso. Então a gente vai ver que tipo de situação ela ocorre. Então a gente tem aqui um quadrinho mostrando sobre o movimento dos aeroportos na cidade de São Paulo. Então, é mesmo. Aí vocês podem ver esse número de passageiros que utilizaram esses aeroportos neste ano. Por que eu estou colocando desse jeito? Porque a gente vamos destacar esses dois números colocados nessa tirinha. Você saberia ler esses números? Esse número de baixo aqui é mais tranquilo porque se refere ao ano. A gente viveu esse ano um tempo desse. É o ano de 2015, então bem tranquilo. Só que esse número daqui de cima, ele já tem várias casas, classes e ordens que a gente vai estudar mais pra frente. Então, você saberia ler esse número? Dá uma pausa rapidinho no vídeo e tente ler. Vamos lá? Esse é o número 68.589.302 passageiros ao qual ele estava se referindo aqui, passageiros, tá bom? Que é o movimento dos aeroportos na cidade de São Paulo. Situações também que a gente usa os números, na situação envolvendo dinheiro, porque o dinheiro é representado fisicamente por cédulas, por cédulas e moedas, tudo bem? Então a gente tem aqui as cédulas de R$100, R$50, R$10, R$20, tudinho. E a gente também tem as moedas, aqui as moedas de R$1, 10 centavos, 50 centavos, 5 centavos, 25 e
1 centavo, tá bom? Beleza. E aí a gente vê aqui uma tirinha para descontrair do Cebolinha. O rapaz coloca assim para ele: por que só ele tem desconto? E aí eu pergunto para vocês: por que será que só o Cebolinha tem desconto, né? Talvez tenha a ver com o cabelo do Cebolinha e o cabelo de todos esses aqui, né? Beleza, então. Em situações que envolvem, vou até destacar aqui, ó, situações que envolvem descontos. A gente tem números. Próximo a gente vê aqui várias situações, por exemplo, preços. Então, ó, o teclado, celular, o microcomputador, notebook, um monitor. Então aqui, ó, todos os preços destacados aqui. Então é uma situação, como a gente viu com o dinheiro, né, onde os números são representados. Tem uma tirinha muito legal da Mônica para a gente analisar um pouco. Olha só o que ela coloca aqui. Oi, o senhor cobra 4 pãezinhos? Claro. O seu troco? Moço, o senhor me deu uma bala. É de banana, você não gosta? Gosto, só que eu quero o meu troco em moedas. Aí ele fica, opa, né, tá certo, aqui está. E olha só o que a Mônica coloca. Que caixa mais sem noção. Como é que eu vou guardar bala no meu cofrinho? E tem mais, ninguém aceita bala como pagamento no ingresso do cinema. Então o que a gente pode ver aqui é uma situação, né, quando você vai comprar algo na taberna, né, no mercadinho, e o atendente te dá balas, te dá doces para você receber. E aí a Mônica é esperta que ela não quer, porque ela não consegue guardar no cofrinho dela e ao mesmo tempo ninguém aceita. Então você ficar esperto também. Quando você for, né, nesses lugares, você aceitar somente dinheiro, tá bom? Então você pode agora, nessa situação, eu vou querer que vocês deem uma pausa rapidinho, só para vocês analisarem qual é o valor que está representado aqui, né, nessa região aqui. Aí vocês coloquem, vocês peguem um caderno, na hora de assistir os vídeos, não assistam por assistir. Peguem o caderno, lápis, borracha, prestem bem atenção e toda vez que tiver alguma atividade, vocês vão fazendo no caderno para ficar registrado. Quero saber nesse lado esquerdo o quanto está representado por essas cédulas e moedas. Depois eu quero saber também quanto está nesse lado direito. Vocês vão colocar aí no caderno de vocês, certo? Pausem o vídeo rapidinho e façam. Vamos continuar. Situação também que os números aparecem bastante quando é em cardápios, né? O menu. Quando a gente vai comer uma pizza, sanduíche, sair um pouco, e aí a gente tem essas situações. Então, a gente pode ver que, por exemplo, eu quero uma pizza. Aí a pizza de 8 fatias custa 24, mas a de 10 fatias custa 34,50, né? 24,50, 34,50. Então, vários sabores e os seus preços, respectivos preços. Aí a gente também tem aqui embaixo refrigerante e suco, né? Então, aí tem os valores de 1 litro, então uma medida. Então, a gente tem aqui valor monetário e valor de medida. Ó, o valor de medida, opa, só um momento, e o valor monetário. Muito bem. Vamos lá. Quando a gente usa os números também para medidas, como vimos. Olha só como o jovem coloca. Vovó, pela fita métrica eu cresci 6 centímetros e 3 tracinhos. O que significa 6 centímetros e 3 tracinhos? Ele coloca. Significa que você cresceu bastante, né? Aí todo mundo feliz. A gente vai ver durante o curso essas medidas especificamente. 6 centímetros e o que significa esses tracinhos? Antecipando seria os milímetros, né? Mas a gente vai se aprofundar bastante mais para frente. Também a gente coloca aqui, e isso são medidas também. Olha só, a gente pode ver que a menina coloca aqui, o sinal vai bater dentro de 10 minutos.
E no outro, estou com muita fome e ainda faltam mais de 1 hora para o intervalo. 1 hora para o intervalo. E aqui, muito bom, você nadou o percurso em 62 segundos. Então, a gente vê aqui situações com números, unidades de medidas também, mas essas medidas são de tempo. Então, temos em minutos, em horas, em segundos, também representados. Agora, eu quero um desafio, vou colocar um desafio aqui para vocês. Assim que a gente ler aqui, eu vou pedir para vocês pausarem. Olha só, deem uma olhada. Elsa, preciso ligar para o eletricista, pois o chuveiro não está esquentando. Aí o que a moça vai lá? Acho que o telefone está nesta agenda antiga, Carmen. Então a Elsa foi buscar, levou a agenda para Carmen. E só que a Elsa ela leu o seguinte: está aqui, mas o último algarismo, ele está ilegível. E agora? Então, seguinte, o desafio que eu coloco para vocês é, como o último algarismo está ilegível, quantas tentativas, no máximo, quantas ligações elas vão ter que fazer para conseguir fazer a ligação? Por exemplo, elas vão ter quantas tentativas no máximo? Porque elas podem acertar de primeira, elas podem colocar um número e dar certo. Mas e se elas errarem? Quantas tentativas no máximo elas podem fazer, já que o último algarismo, lembrando, o último algarismo ele está ilegível. Ilegível significa que não é possível ler. Então essa situação. Então eu quero saber de vocês. Vocês podem pausar o vídeo, podem dar uma olhada aqui e a gente continua, tá bom? Vou cobrar de vocês. Também quando vamos usar os números em situações, em situações que envolvem frações e porções. Então, a gente pode ver o seguinte nessa tirinha: adicione 2 ovos e mexa, certo? A receita diz que para fazer 20 panquecas, então cada um come 10. Então, eles vão fazer 20 panquecas e cada um come 10. Legal. Isso dá muito trabalho. Fazemos apenas uma panqueca enorme e partimos ela no meio. Olha só como ele foi esperto, porque era uma panqueca enorme que ele dava para fazer 20 fatias e cada um ficaria com 10, mas não. Ele percebeu que dessa grande panqueca eles podiam só cortar na metade. Vocês concordam com isso? Vocês concordam com o que ele colocou? Eram 20, né? Eram 20 aqui. Opa, deixa eu avançar aqui de novo. Eram 20 e cada um ficou com 10. E ao mesmo tempo ele colocou que faremos uma panqueca enorme e partimos ela no meio. E aqui, você acha que vai caber toda essa receita na frigideira, né? Olha só aqui a frigideira, como ela ficou. Beleza, então. Sobre o Titanic, você, né? Há muito tempo, em 1912, o navio bateu em um iceberg e afundou. O nome desse navio era Titanic. Os icebergs são formações de água doce que ficam flutuando no mar, mas a ponta que fica visível acima da água corresponde apenas à 10ª parte do seu tamanho. Que fração do iceberg corresponde à parte submersa? Então isso aqui é para futuramente, quando a gente trabalhar com frações, tá bom? Frações, que a gente vai ver. Então aqui vocês podem ver que um pouquinho dela está fora da superfície e uma grande quantidade está debaixo d'água. Então futuramente a gente vai poder trabalhar a respeito disso, tá bom? Vamos lá então, continuando. Você sabia que formas também são matemática? Olha só, a gente tem tantas formas aqui presentes. Vejam só. A gente tem aqui o que? Um bloco de madeira, uma lata de tinta, uma vela. Isso aqui é uma vela decorativa, um tijolo. A gente tem aqui esferas também, como uma bolinha de gude, caixa de presentes e um chapéu de festas. Então, tudo isso aqui a gente trabalha na matemática, que vão desde
medidas, área, volume, tudo isso a gente vai trabalhar também. Isso aqui, essas figuras são em 3D. Também tem umas figuras em 2D que a gente vai trabalhar. Mas o importante é que as formas, elas são sim, são matemática, tá bom? E olha só, envolvendo as formas, ó. Essa tirinha. O elefante está pintando o meu retrato. Vamos ver como ficou. Olha a reação dele para como ficou. Queria saber de vocês. Olha só a pergunta aqui em cima, ó. Explique... Opa, só um momento. Certo. Explique o sentido da tirinha, tá bom? Então eu quero saber de vocês o porquê que a pintura ficou desse jeito. Vocês imaginam? Podem comentar a respeito e podem me dizer, tá bom? Vamos continuando aqui. Se eu desse uma volta correndo nesse campo, então a gente pode ver aqui que o campo ele tem uma medida de 105 metros aqui de comprimento e 68 de largura. Se eu desse uma volta correndo, o quanto seria? Eu quero que vocês anotem aí no caderno. Vou dar uma dica para vocês. São 105 de comprimento e 68 de largura. Então aqui, ó, aqui embaixo, ó, quando ele correr, também vai ser os 105 metros, tá bom? E quando ele subir, vão ser também os 68 metros. Então agora dá para saber tranquilo quanto eles vão correr, tá bom? Coloquem no caderno de vocês. E aí, quantidades e numerais, quando a gente vai utilizar. Vejam só essa tirinha. Olha, Chico, Maria tinha uma dúzia de goiabas, ela comeu 10. Com o que Maria ficou? Com uma baita dor de barriga. Todo mundo começa a rir aqui atrás e a professora ela fica meio constrangida. Mas o seguinte, porque o que a gente utilizou aqui de quantidade? A gente usou o termo dúzia. Então a gente vai ver que dúzia representam 12, então meia dúzia, 6. Então, uma dúzia de goiabas, né? E ela comeu 10, tá aqui, ó, o número 10 escrito. Então, são formas de a gente representar os números. E para finalizar, a gente tem aqui que a Suzy, ela é a melhor aluna da classe e Calvin apostou com ela que iria tirar a melhor nota. Leia e veja o que aconteceu. Então, vamos ver o que aconteceu com o Calvin, né? Nesse desafio com a Suzy. Vamos lá. Como assim o tempo acabou? Eu só respondi a primeira questão do teste. Para onde foi o tempo? Vou chutar. Vou escolher números aleatórios. Com sorte, algum pode ser o certo. 15, 104, 3, 27. E a professora chega, né? Entrega o teste. Seu tempo acabou, Calvin. Ele fica assustado ali. E o que a Suzy fala? Não esqueça a nossa aposta de quem vai tirar a maior nota. E ele responde, acabou a aposta. Eu não aposto nada de apostas. Por que vocês acham que o Calvin está assim, pessoal? Comentem aí, falem para mim também. Quem você acha que vai ganhar a aposta, né? Quem será que vai ganhar essa aposta? Tá bem? Então a gente viu aqui nessa tirinha as formas onde os números aparecem. Por exemplo, aqui, ó, 15, 104, 3, 27. Né? Nas notas escolares vocês veem bastante. Então são situações também que os números aparecem pra gente. Então, pessoal, era isso que eu queria colocar para vocês. Todas as situações aqui, bastante situações listadas onde os números aparecem pra gente, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Aguardo vocês. Tchau!